As críticas ao autoritarismo cresciam em diversos setores sociais, quando João Batista Figueiredo iniciou seu governo. Sindicatos de trabalhadores, grupos de empresários, igrejas, associações artísticas e científicas, universidades e imprensa reivindicavam de modo ainda mais insistente a redemocratização do país. Diante das pressões de grande parte da sociedade, Figueiredo assumiu o compromisso de realizar a abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. Nesse processo de abertura, surgiu um novo sindicalismo, que atuava de maneira mais independente do Estado, e ocorreram as primeiras greves operárias contra o arroxo salarial e o autoritarismo do governo militar. Durante o ano de 1979, em todo o Brasil, mais de 3 milhões de trabalhadores fizeram greve. Entre as paralisações mais importantes, destacaram-se as greves dos operários metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, região que inclui os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, e que concentrava grandes e médias indústrias metalúrgicas. A campanha pela redemocratização do país obteve os primeiros resultados positivos, tais como anistia a todos os que foram punidos pela ditadura militar. Assim, muitos brasileiros que estavam no exílio puderam finalmente regressar e pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados foram reabilitadas na sua cidadania. Mas a anistia não foi irrestrita. Os militares punidos pela ditadura por não se terem engajado no golpe não puderam voltar às Forças Armadas. O fim do bipartidarismo, que era restrito à Arena e ao MDB. Foram criados novos partidos para disputar as eleições seguintes. Surgiram o PDS no lugar da Arena e o PMDB no lugar do MDB. Fundaram-se ainda outros partidos, como o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Popular, e ressurgiu o Partido Trabalhista Brasileiro. Foram restabelecidas as eleições diretas para governador de estado. No plano econômico, o governo Figueiredo, ainda com Delfim Neto como ministro do Planejamento, não foi capaz de equacionar sérios problemas, tais como a dívida externa. Ao obter empréstimos do Fundo Monetário Internacional, o governo brasileiro teve de se submeter às exigências dos banqueiros internacionais, que passaram a ditar regras de ajustamento da economia. Sem poder pagar os empréstimos já obtidos, o governo e as empresas passaram a pedir outros para saldar as dívidas anteriores. A inflação bateu recordes históricos durante o governo Figueiredo, superando a cifra de 200% ao ano. Os mais prejudicados com a inflação foram os trabalhadores, que tinham seus salários corroídos dia a dia pela elevação do custo de vida. A falta de investimento no setor produtivo resultou numa redução do crescimento econômico, cuja consequência mais grave foi o aumento do desemprego. Em 1983, os níveis de desemprego eram altíssimos, chegando a ocorrer uma série de saques a lojas e supermercados. Com o agravamento da crise, cresceu também a insatisfação popular contra o governo. Nas eleições de 1982, o eleitorado manifestou seu descontentamento, elegendo um grande número de candidatos de oposição nos estados brasileiros mais populosos e onde os movimentos sociais eram mais organizados. Depois de 18 anos de ditadura, em 15 de março de 1983, assumiram o poder nos estados novos governadores eleitos pelo voto direto. Com força renovada, as oposições políticas passaram a exigir eleições diretas para presidente da República. O fracasso do modelo político-econômico adotado no regime militar ficou evidente durante o governo Figueiredo. A economia brasileira mergulhou numa das mais graves crises de sua história. Inflação elevada, dívida externa assombrosa e dívidas públicas internas maiores do que a arrecadação do governo. Diversos setores da sociedade reivindicavam o fim da ditadura militar e a democratização do país. A crescente onda de insatisfação social foi canalizada pelas lideranças políticas de oposição para uma campanha em favor das eleições diretas para presidente da República. O objetivo era fazer com que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira,
que restabelecia eleições diretas para presidente da República e acabava com o colégio eleitoral, criado pelo regime militar. A campanha pelas diretas reuniu milhões de pessoas em manifestações populares, que figuram entre as maiores da história do Brasil. Nas ruas e praças, multidões reunidas em grandes comícios exigiam diretas já. Entretanto, uma série de manobras de políticos ligados aos governos militares derrotou a emenda Dante de Oliveira e impediu a realização das eleições diretas para presidente. O principal grupo que derrotou essa emenda foi liderado pelo deputado federal paulista Paulo Maluf, que pretendia eleger-se à presidência da República por meio do colégio eleitoral. Contrariada a vontade da maioria dos cidadãos brasileiros, teve prosseguimento o processo das eleições indiretas. No colégio eleitoral, concorreram à presidência 2 candidatos, Paulo Maluf e Tancredo Neves. Paulo Maluf era o candidato oficial do PDS, o partido representante do governo. Entretanto, não contava com o apoio efetivo de todas as forças tradicionais que estavam no poder. Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, era o candidato de uma aliança política heterogênea, a Aliança Democrática, composta de ex-integrantes do PDS, na chamada Frente Liberal, e membros do PMDB. Em 15 de janeiro de 1985, o grupo político da Aliança Democrática conseguiu eleger Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice-presidente. No entanto, atingido por grave enfermidade, Tancredo Neves não tomou posse do cargo, foi internado, submetido a cirurgias e faleceu em 21 de abril de 1985. Assim, o vice-presidente em exercício, José Sarney, assumiu a presidência da República. Era o fim do processo histórico conhecido como ditadura militar. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi o governo do general João Batista Figueiredo. Só lembrando que esse contexto histórico é muito mais complexo do que o que foi mostrado no vídeo. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.